Olá pessoal, tudo bom? Então vamos comentar a abertura de mercado hoje no Tesouro Direto, 15 de maio de 2025, dia do retorno aí do IPCA com juros 35 e 45, IPCA 35 que nós fizemos uma dissecção completa, aula de anatomia nível Netter, tá? Quem entende, entende aí o que eu tô falando, né? Bom, é um vídeo, na minha opinião, imperdível, mas a gente sabe como é que é a internet. Bom, vamos, pessoal, antes de. Ainda aguardando aqui a abertura das taxas, quero chamar a atenção de vocês para uma manchete aqui no Infomoney, tá? Estados Unidos, China em trégua. Dólar em queda, ainda vale a pena investir em moeda forte, tá? Vejam bem, não é. Não quero recomendar nem desrecomendar absolutamente nada, mas eu só quero fazer uma observação, certo? Como algumas manchetes são plenas desorientações, né? Estão cheias de desorientação. A pergunta mais óbvia que eu faço é a seguinte: sem entrar no mérito se deve ou não dolarizar a carteira e quanto, e enfim, se não valer a pena agora que o dólar tá 5,63 no oficial, que deu uma boa reduzida, vale a pena quando? Quando tá 6,30? Sabe? Então, assim, tipo assim, uma pergunta que na verdade mais desorienta do que orienta. Vocês não concordam comigo? Mas vamos voltar aqui para o Tesouro Direto. Aqui então nós temos a tela antes da abertura. Antes da abertura, chama atenção que o pré-35 com juros volta para 14%. Ainda é muito tímido, me parece uma ligeira correção, mas talvez o que tinha para cair com o anúncio aí do acordo dos Estados Unidos e China, talvez o que tinha para cair já caiu. Pode ser um sinal disto. E aqui vocês estão vendo sem o 35 e o 45 com juros que vão entrar daqui a pouco de volta. E aí nós temos a taxa e o preço aqui na minha colinha de antes do último dia, né? Do dia 8, o último dia que eles foram negociados a pleno e aí saíram do hall dia 9. Tá? Pra gente fazer essa comparação. E agora, reinvisto nele mesmo, invisto depois, invisto antes. Investir antes não dá mais, obviamente, mas nós podemos fazer aí algumas inferências a esse respeito. Vamos dar um refresh aqui, vamos ver se já atualizou alguma coisa. Ainda não. Muito bem, pessoal. Temos então aí as novas taxas com ligeiras quedas nos pré-fixados, pré-28 caindo 3 bases a 13,65, pré-32 caindo 6 bases a 13,90 e o pré-35 caindo 8 bases a 14%. Então, tá se ajeitando, voltando a cair, hein, pessoal? IPCA 29 a 7,39 caindo 1 base point, o 40 a 7,03 caindo 1 base point, 7,03, e o 50 a 6,94 caindo 2 bases. IPCA com juros 35 volta a 7,21. Qual tinha sido a, a taxa anterior, pessoal? 7,32. Então a taxa caiu, o preço subiu. Mas calma, não subiu. Ele estava a 4.237. Tá, eu vou desprezar os centavos, tá? Ora, o preço caiu porque pagou o cupom. Mas a taxa, o que a taxa fez? A taxa, aqui dá para ver. A taxa saiu de 7,32 para 7,21, caiu 11 bips. Então isso aumenta o preço. Só que como o cupom saiu, se o cupom tivesse simplesmente saído e a taxa ficado igual, o que sairia do preço seria exatamente o cupom. Mas então o que sai do preço agora é um valor inferior ao cupom, justamente porque a taxa caiu e o título se valorizou. Então agora, quem vai recomprar agora vai pagar o título um pouquinho mais caro, porque a taxa caiu de 7,32 para 7,21. Para deixar bem claro agora, eu vou fazer a conta. Quanto foi o cupom, pessoal? Quem viu o bruto?
Quem viu o vídeo de terça-feira, eu mostrei ali, tá? Foi em torno de R$ 133. Aqui a diferença vai ser menor do que R$ 133. Vai ser uns 90. 4.146 ali, ó. R$ 91. Então, por que a diferença foi menor do que 133? Porque a taxa caiu de 7,32 para 7,21. Tá, pessoal? Importante entender esses detalhes, né? O 45, pessoal, 7,15 tá caindo, na verdade, 9 bases com relação ao último pregão em que ele esteve disponível. E o preço, pessoal, era 4.075, a mesma coisa. E agora 3.990. O que não deixa de significar que ele está mais barato. Mas ele está mais barato não tanto quanto deveria, né? Porque a taxa caiu, justamente, ela caiu 9 bips. Ao invés do preço cair R$ 133, ele caiu apenas 85, tá? Então, a conclusão, pessoal, valeu a pena o quê? Comprar antes para receber o cupom ou deixar para comprar agora para pegar o preço mais barato? Comprar antes, receber o cupom, né, do que comprar agora, porque o agora valeria mais a pena se o preço tivesse caído o cupom inteiro ou mais. A taxa tivesse subido e ele estivesse, sei lá, 140, R$ 150 mais barato. Aí valeria muito mais a pena comprar depois. Mas dessa vez quem ganhou foi quem comprou antes para receber o cupom, tá certo? Bom, IPCA 60, pessoal, 709 subiu um base point, ao contrário de todos os outros que caíram. Estava 708 ontem, 709 hoje, 3.971. Bom, isso aí eu não tenho o preço. E os renda mais, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos renda mais. O 30, 711, igual a ontem. Então ele está um pouquinho mais caro. Vamos ver, 1.792, quase R$ 1.800, hein, pessoal? Pois esse título estava 1.600 e alguma coisa. Ainda ontem, quando eu fiz o vídeo de abertura. Ontem, é claro que eu estou exagerando. Vamos ver, 1.792, que loucura. 7,11, né? Aqui é ali, ó, a tela do fechamento de ontem, né? 1.791 com 51 e agora 1.792 com 21, 70 centavos. Renda mais 35, 703, igual a ontem. Vamos ver, 1.290 com 51 e ontem 1.290 com 01, 50 centavos. Olha aí, pessoal. Então o título rende pelo tempo. Esses centavinhos aí que a gente está vendo é exatamente o rendimento pelo tempo. 40, estava 7% ontem, agora 7,01, aumentou 1 base point. 45, 699, subiu 1 base point, ontem estava 698. O 50 está subindo 2 bases a 699 agora. O 55 volta para o 7, subindo 3 bases. E o 60 e o 65 sobem 3 bases de 701 para 704. Então, pessoal, interessante, né? O Conjuro 60 sobe 1 base point. Os renda mais, os dois primeiros ficam iguais e os demais sobem todos. Mas os IPCAs principais e os prefixados caem um pouquinho. Muito interessante. Movimento aí um pouco antagônico. No caso dos Educas, temos aqui o 26 a 767, que cai a taxa até 7,05 em 2039 e tem uma discretíssima recuperação para 7,07 em 43. Então, pessoal, o 7 ainda não abandonou, viu? Ainda não abandonou de vez o Tesouro Direto. Vamos ver aqui, mercado aberto. É isso aí, muito bem. Pessoal, muito obrigado por ouvir. Não deixe de conferir o vídeo de hoje de manhã mais cedo sobre o IPCA com juros 35. E bons investimentos a todos.